Bom, agora a nova polêmica é o padre Robson, lá de Trindade, né? Como a dona da verdade absoluta, a Rede Globo, falou que o padre estaria envolvido nesse ou naquele tipo de desvio de dinheiro dos fiéis, veio a manifestação do povo, né? Mas o que me assusta é a manifestação tão enfática do povo, ou de alguns, não o povo, mas de alguns, dito católico, né? Talvez nem tenha ido tanto à missa aos domingos, mesmo sendo aquele católico domingueiro, mas ele está ali, firme e forte, achando que está defendendo ou atacando a Igreja Católica. Primeiro, deixar bem claro que os indícios que eu li e que eu vi contra o padre são graves, né? Tem algumas coisas ali que ele vai precisar de ter boas explicações. De cara é possível dizer, até pela fala dele, né, que houve, no mínimo, algumas ações equivocadas, né? Uma doméstica que vira proprietária de rádio ou alguma coisa assim, pagamento de extorsão, né, que parece que estavam extorquindo o padre, ameaçando de publicar. Deveria a gente lembrar o padre que a verdade liberta, né? Não é muito fácil a gente andar com a verdade, não, mas a verdade liberta. Então, se fosse o caso do padre enfrentar isso, não sei por que ele estava sendo extorquido, que havia essa extorsão contra ele. Mas o fato é que ele mesmo confessa que havia esses pagamentos aos criminosos que foram presos, inclusive. Pois bem, ainda no ano de 2013, né, numa audiência pública, o Papa Francisco disse que homens pecadores, mulheres pecadoras, sacerdotes pecadores, religiosos pecadores, bispos pecadores, cardeais pecadores, papa pecador, todos. Como uma igreja pode ser assim, santa, com tanta gente pecando? O Papa nos lembrava que a igreja é formada por homens e mulheres e que esses fazem a igreja ser, e que esses não fazem a igreja ser santa. Ou seja, não é santa pelos nossos merecimentos, mas porque Cristo a tornou santa com a sua morte na cruz. O que significa isso? Segundo o Papa, ele pergunta: significa que a igreja é santa porque provém de Deus, que é santo. Ele é fiel e não abandona. Imagina todas as vezes que um papa, que um padre, que um bispo, que um cardeal deslizar na sua conduta, agir como ser humano, ou seja, pecando, nós tivéssemos uma debandada de católicos, né? Dito católico. Não haveria mais igreja, não haveria mais povo católico. Não quero falar de outras religiões, não quero falar dos pecados e erros de outros pastores, estou falando da minha igreja. Sendo assim, muito me assusta que eu tenha lido católicos dizendo: por isso que eu não quero mais saber de igreja, a partir de hoje não sou mais católico. Eu li isso. Mas então você não seguia a igreja, você não seguia a base da igreja. A base da igreja é Cristo, né? A base da igreja é Deus. Da igreja católica é a Eucaristia, né? A Santa Eucaristia, que você vai buscar o corpo e sangue de Cristo. Essa deve ser a nossa meta, ainda como igreja. Mas a gente não precisa ir longe. Há pouco tempo atrás tivemos aqui algo muito parecido aqui em Paraná. Mas aí já não era por pecado, era pela santidade de um sacerdote, que por algum motivo o pastor maior da igreja particular de Paraná havia decidido
que esse padre não ficaria mais na nossa paróquia. O que aconteceu? A igreja, a comunidade, apaixonada pelo padre, quase explodiu. Não vou entrar em detalhes se o povo estava certo ou estava errado, não é essa a questão. A questão é que todas as vezes que eu, católico, me apego à figura de um padre, à figura de um religioso e me esqueço da igreja, eu sempre vou ter motivo para sair da igreja, para deixar de ser católico. Católico não deve seguir padre, nem pastor, nem bispo. Católico deve seguir a Sagrada Escritura e o catecismo da Igreja Católica. Nós podemos ter papa contra o catecismo da Igreja Católica, nós podemos ter bispo contra o catecismo da Igreja Católica, contra aquilo que a igreja nos ensina. E aí você vai para uma missa e vê todo mundo orando, fazendo a oração do creio. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Não. Para você que está desacreditado da igreja porque um padre está envolvido nesse ou aquele escândalo, a sua oração tinha que ser o seguinte: creio nesse padre que está celebrando aqui hoje, creio no bispo que é o pastor dessa igreja, creio no papa que é o pontífice, né, da igreja, o cume da direção da igreja. Cremos na igreja católica. Portanto, não abala a minha fé católica esse fato, se vier a ser provado, depois que der a garantia de defesa do padre. Se tudo vier à tona, se aparecer mais coisas, não muda nada. É preocupante, sim, quando você vê uma legião de pessoas indo até determinada cidade fazer oração, e você vê até nas entrevistas que uma das coisas que eles mais estão venerando lá é a figura do padre. O padre é ser humano, o padre é pecador. E a prova disso, e a beleza disso tudo, é que vem aqui agora e aparece, a princípio, um pecado do padre. Católico não segue padre, católico não segue bispo, católico não segue papa, católico segue o que diz a igreja, a Bíblia, o catecismo da igreja.